amigos, eu sou o professor Vicente Olsen, sejam muito bem-vindos. A gente vai trabalhar aqui algumas questões de história relacionado aí ao que vem ocorrendo nos últimos 30 anos, relacionados à economia mundial, sobretudo o advento aí, o avanço de políticas neoliberais, tá? Essa primeira questão aqui é uma questão bem pontual, bem objetiva e assim nós temos. A partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo. Esse modelo, contestado por diferentes grupos e movimentos sociais, caracterizou-se neste continente por... Antes da gente ir para as alternativas, pessoal, vamos só lembrar aqui um pouquinho do neoliberalismo. O neoliberalismo, como o nome já indica, é uma nova forma, é uma nova política liberal do ponto de vista da economia, né? Lembre-se que o liberalismo clássico ele surge lá no século XVIII, principalmente com Adam Smith, mas depois reforçado por outros pensadores, e ele defende uma não intervenção do Estado na economia. O neoliberalismo ele vai ser resgatado a partir da década de 1960, 1980, entre 1960 e 1980, né, aí 1960, 70, 80, por autores que vão então defender um retorno a essa política econômica de não intervenção do Estado na economia ou de pelo menos uma menor intervenção do Estado na economia, dependendo aí do autor para autor. Se destaca principalmente a escola de Chicago, com Milton Friedman, por exemplo, que vai defender, né, essa não intervenção do Estado na economia, e os chamados teóricos da escola austríaca, sobretudo Friedrich von Hayek, que vai aí trazer também essa política neoliberal, né, inclusive dialogando, debatendo e, claro, criticando a escola keynesiana típica do momento anterior. Isso vai começar a ser aplicado nos Estados Unidos dos anos 1980, principalmente com Ronald Reagan, né? Na Alemanha, no caso ainda a Alemanha Ocidental, com Helmut Kohl, né, que vai introduzir aí essas políticas neoliberais, e também na Inglaterra de Margaret Thatcher, no final aí dos anos 1970 e início dos anos 1980, que também vai começar essa política de privatizações, de aumento da liberdade de mercado, das liberdades de comércio e por aí vai. No caso do texto, ele está colocando que a América Latina vai trazer isso a partir de 1989. E aqui no Brasil se destaca o presidente Fernando Collor de Mello, que vai introduzir aí as primeiras medidas neoliberais, mas sem sombra de dúvidas, o maior nome do neoliberalismo em termos políticos no Brasil vai ser Fernando Henrique Cardoso, com suas políticas de privatização. E ele ainda coloca que muitos grupos e movimentos sociais são contrários a essa política, tá? É isso então que ele está perguntando. No caso, este modelo neoliberal no continente latino-americano caracterizou-se por a. Atenuar as diferenças sociais e a dependência em relação ao capital internacional, ofertando o pleno emprego. Pessoal, isso aí está errado. Primeiro que ele não atenuou as diferenças sociais, ele agravou, certo? Nós vamos ter um aumento da disparidade social, um aumento das desigualdades, inclusive com o aumento da miséria, porque aqueles que não estão inseridos dentro dessa lógica capitalista neoliberal vão acabar se tornando ainda mais marginalizados, com a fome, o desemprego e a miséria social ampliando. Fora que nós não vamos ter uma política de pleno emprego. Essa política de pleno emprego, muitas vezes, ela necessita uma interferência do Estado. Se agora é uma política neoliberal, o Estado ele não vai interferir na economia. B. Estimular o desenvolvimento do campo social e político e implementar uma sociedade mais justa e igualitária. Mais uma vez, estamos com uma alternativa errada, já que o campo social e político ele vai ser deixado a segundo plano, enquanto que o campo econômico é que ganha força, sobretudo com maior liberdade. Os empresários, os grandes empreendimentos, o grande capital, assim como as liberdades individuais e de empreendedorismo vão ter mais atuação, vão ter mais liberdade. C. Diminuir o poder da iniciativa privada transnacional mediante a intervenção do Estado a favor da burguesia nacional. Essa afirmação está falsa, ela é uma afirmação do nacional-desenvolvimentismo e não do neoliberalismo. No neoliberalismo a gente tem um cada vez maior poder da iniciativa transnacional, ou seja, das empresas multinacionais e das empresas transnacionais. Não é à toa que no Brasil dos últimos 30 anos a presença de indústrias estrangeiras ela aumenta. D. Ter uma base econômica formada por empresas públicas que regularam a oferta e a demanda, assim como o mercado de trabalho. Isso também não representa uma política neoliberal.
No neoliberalismo há uma maior liberdade de empresas privadas, enquanto que há uma privatização de empresas públicas, ou seja, as empresas públicas elas não vão se formar, nem muito menos ter uma regulação da demanda e da oferta, elas vão ser privatizadas, ou seja, vendidas para a iniciativa particular. Foi o que ocorreu aqui no Brasil com a Vale do Rio Doce, que foi privatizada e se transformou em Vale, foi o que ocorreu aqui no Brasil com a Telebrás, né, com o sistema de telefonia público, que também foi privatizado, entre outros sistemas de privatização que nós tivemos. Por fim, nós temos a instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendeu a diminuição da ingerência do Estado na economia. O que é ingerência? Interferência, intervenção, participação do Estado na economia, e é justamente isso que o neoliberalismo, que o novo liberalismo defende, uma menor atuação do Estado na economia, gabarito é. Na próxima questão, ainda discutindo esse capitalismo neoliberal dos últimos 30 anos, nós temos: a sociedade de consumo mantém uma correlação com o neoliberalismo, que amplia o espaço privado, restringe o espaço público e transforma os direitos sociais em serviços demarcados pelo mercado. Perceba que ele está dando essa informação, né? Ele está dizendo então que o neoliberalismo amplia o capital privado, diminui o capital público, transforma o direito social em serviço a ser vendido, a ser demarcado pelo mercado. Um exemplo disso é a educação. A educação deixou de ser uma garantia do Estado e passou a ser explorado pela iniciativa privada nos últimos 30, 40 anos. O que observa é uma melhora do sistema particular de ensino e uma piora do sistema público de ensino. E aí a gente pode ir para vários exemplos. A telefonia, que deixou de ser pública, passou a ser privada. Nós podemos apontar a energia, que deixou de ser pública, passou a ser privada. Ou seja, uma série de setores que antes eram direitos sociais que agora passam a ser ofertados por uma regra de mercado. Um mercado cada vez mais livre, com cada vez mais liberdades. Sobre essa dinâmica, considere as afirmativas a seguir. Afirmativa número 1. Na lógica neoliberal do mercado, a busca do sucesso a qualquer preço pelo indivíduo e a volatilidade do sistema econômico-financeiro geram fatores de insegurança social. Essa afirmação está verdadeira, tá? Aquela seguridade social típica do keynesianismo pós-Segunda Guerra, ela vai sendo substituída pelo neoliberalismo, onde as regras de mercado, o livre cambismo, a livre concorrência, o livre mercado, inclusive o empreendedorismo individual, eles aumentam. Isso traz possibilidades de enriquecimento, mas também de falências, ou seja, traz uma insegurança social por parte dessa sociedade. Então a afirmativa número 1 está correta. 2. O planeta foi transformado em uma unidade de operações das corporações financeiras, sendo a fragmentação e a dispersão socioeconômica consideradas como natural e positiva. Essa afirmação também está verdadeira justamente quando a gente observa a atuação das trans e multinacionais. Hoje o capital ele não dorme, na verdade ele nunca dormiu, mas no neoliberalismo ele é aí que não dorme mesmo. Porque há sempre um mercado atuante, há sempre um mercado aberto, há sempre possibilidades de investimento e de obtenção de lucros. Enquanto que a Bolsa de Valores da China está funcionando, a daqui está parada. Quando a daqui começa a funcionar, a de lá para e assim vai. O capital está sempre então circulando. E aí vale lembrar que as indústrias elas não vão ter mais essa sede em um só lugar. Elas vão se tornar transnacionais, elas vão estar presentes em vários países ao mesmo tempo. Criando componentes na China, montando no Brasil, pegando matéria-prima da África, a gente está falando de uma mesma empresa que tem aí esses múltiplos mercados. 3. Os valores sociais constituídos no seio das comunidades tradicionais são respeitados por indivíduos egocentrados, portadores dos valores essenciais do neoliberalismo. Essa afirmação está falsa, pessoal. As comunidades tradicionais elas não vão ser respeitadas, porque no neoliberalismo você se insere nessa lógica ou você vai se tornar cada vez mais marginalizado. Não é à toa que grupos sociais tradicionais, povos indígenas, povos da floresta, povos aborígenes, ou até mesmo comunidades quilombolas e até mesmo comunidades pobres de sem terras, por exemplo, vão ter uma piora nos seus quadros sociais, justamente porque o Estado ele interfere, ele ingere, ele intervém cada vez menos na economia. Essa alternativa, essa afirmativa 3, né, ela está falsa. Tranquilo? E na quarta afirmativa nós vamos ter o seguinte: a democracia encontra-se prestigiada pela capacidade dos cidadãos de vender os direitos conquistados como serviços. Pessoal, aqui ele inverteu a ordem das coisas, né? O cidadão ele não ganhou a capacidade de vender os seus direitos em serviço, não. Na verdade, ele foi forçado a isso. Os seus direitos sociais foram transformados em serviços mesmo contra a sua vontade.
acarretando então assim uma piora na qualidade de vida desse indivíduo e, por tabela, uma perda de direitos. Se houve perda de direitos, a cidadania e a democracia não foram reforçadas, elas foram fragilizadas. Porque se esse indivíduo agora não tem transporte público de qualidade, ele tem que pagar por um transporte de qualidade. Se ele não tem acesso à saúde de qualidade, ele tem que pagar por uma saúde de qualidade. Se ele não tem educação pública de qualidade, ele tem que pagar por uma educação de qualidade, ele está perdendo direitos sociais. Ele teve os seus direitos transformados em serviços que têm que ser pagos. Então isso é uma piora da democracia e do exercício de cidadania. Portanto, essa afirmativa 4, ela também está errada, assim como a 3. Correta estão as afirmativas 1 e 2, e aí ele pede, assinale a alternativa correta, alternativa A. Somente as afirmativas 1 e 2 e são corretas. Tranquilo? Bons estudos, pessoal. Valeu aí, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado. E até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.